vocês. Hoje eu vim gravar um vídeo pra falar um pouco, eu e a Manu, né, porque ela tá aqui, ó. Fala oi. Tá olhando a Bíblia que ela ganhou, não larga mais. Então eu vim falar um pouco sobre alergia. Assim, eu tenho experiência, não foi muito tempo com o Pedro, mas algumas coisas refletem até hoje por conta disso. O Pedro, quando ele nasceu, ele foi pra UTI. Quem me segue há mais tempo aqui no canal sabe disso. Então ele nasceu com essa alergia. Na verdade, ele não nasceu com alergia. Ele foi pra UTI. Aí na UTI eles deram leite de fórmula, né? Deram Aptamil pro Pedro. E eu quase não tive leite, então ele mamava bem pouquinho e eu complementava o restante com o Aptamil. Se é que ele mamava, né, gente? Porque ele chupava, mas eu não sei se ele chegava a mamar mesmo. Eu nunca tive, assim, vazamento de leite, essas coisas. Dele, não. Dela, sim. Dele, não. Então, ele... Com uns 2 meses, ele começou a apresentar alguns sintomas estranhos na pele. Primeiramente foi... descascava a pele dele, assim, cortava e ficava tudo vermelho. Tinha vezes que chegava a verter água, sangue, gente. As meninas que conversavam comigo no Hangout na época, acho que vão lembrar. Tem fotos dele, vou ver se eu consigo deixar. Vou ver se eu consigo deixar aqui no vídeo. Filha, a mamãe tá conversando. Não adianta, gente. Ela me vê gravando, ela quer gravar também. Então, vou ver se consigo deixar algumas fotinhos pra vocês de como era. E a gente resolveu levar ele num pediatra, porque começou a se espalhar pelos braços. Manuzinha, a mãe tá gravando. Começou a se espalhar pelos braços, depois pelo rosto, pelos braços, costas e peito. Então ele tava praticamente o corpinho todo assim, descascando, às vezes vertia sangue. Ele chorava porque ele não conseguia coçar, né, gente? Muito neném ainda. Então a gente dava banho. Aí, gente, a pior coisa que eu fiz foi seguir conselho alheio antes de levar no médico. Então o que que eu fiz? Falavam, Ellen, passa olhinho de amêndoa, daqueles da Johnson, que aquilo lá é maravilhoso. E aí eu fiz. Eu passei o óleo de amêndoa, gente, aquilo piorou. Num estado, assim, terrível. Então, o que que eu fiz? Eu levei no médico. E nisso, eu tinha acabado de me mudar, gente. Então, lá eu não levei lá. Eu tive que voltar pra cá pra passar aqui. Porque eu tive problema, o posto de saúde não quis me atender lá em Santo André. Porque os documentos do meu filho, assim, o prontuário dele não tava lá. Então, não teve jeito. Eu tive que vir pra cá pro interior pra poder passar ele no pediatra. Primeira vez que eu passei ele, a pediatra do posto de saúde estava de férias. Então, por sorte, quem me atendeu foi o pediatra dele do hospital particular, porque eu tive ele pelo convênio. Então, quem atendeu foi o pediatra que era dele, né, porque ele estava na UTI. Então, nisso eu dei sorte. Ele falou assim, olha, mãe, vamos trocar o leite do seu filho? Vamos fazer o teste. Mas não troca agora, continua pra ver até quando. Continua pra ver até quando vai. Eu continuei, ele falou, fica por mais 15 dias, depois você faz o retorno pra ver se foi isso mesmo. Ele passou um remédio que era manipulado e não resolveu nada. O remédio era fedorento, tinha cheiro de mata-barata, gente, pra vocês terem ideia. Era horrível. E aí eu, como mãe, desesperada, comecei a pesquisar. A pior coisa, gente, pior coisa. Comecei a pesquisar, e um monte de gente falava, será que ele não tem uma doença chamada epiderme bolhosa? Porque, gente, formava ferida. E aí eu fiquei, assim, desesperada. Eu falei, não, gente, meu filho não tem, né? Novinha, desesperada, eu tava assim. Então, eu voltei no médico depois de ter usado esse remédio manipulado. Falei que não fez efeito nenhum. E aí já era a pediatra. Ela falou assim, mãe, o seu filho, sem fazer exames nenhum nele, o seu filho tem alergia à proteína do leite. Eu já não sabia mais o que fazer. O que eu ia dar pra uma criança, na época eu não sabia nada disso. O que eu ia dar pra uma criança que tinha alergia a leite, sendo que ela precisava de leite? Ela falou, mãe, você vai dar leite de soja pro seu filho. E aí eu falei assim, como, gente? Eu tava assim, desnorteada. Então eu dei 2 vezes o leite de soja pra ele.
E eu, por conta e risco... Ai, gente, a Manu não para. E eu, por minha própria conta e risco, decidi que não ia dar mais leite de soja pra ele, porque ele tava tendo disenteria. Eu não sei se é porque tava limpando... Filha, é papai, não é Thiago. Papai. Então, eu não sei se tava limpando, se tava... Se estava fazendo mal, então eu resolvi parar. Aí eu levei de novo no pediatra. O pediatra falou assim que não ia pedir exames, porque já sabia o que ele tinha. E a mesma coisa, gente. Eu lembro até de um episódio muito... 2, na verdade. Que ele tava com bastante descascado no rosto, bastante queimado, parecia queimado de frio no rosto. E a gente foi no shopping, né? No shopping... eu esqueci o nome, um shopping no ABC. E... a gente sentou, né, tinha na praça de alimentação, tinha aqueles cadeirão de neném, a gente colocou ele sentado e do lado dele tinha uma menininha. E essa menininha começou a brincar com ele. O pai da menina trocou ela de lugar pra não brincar com ele. Isso, para de rasgar. Isso foi, assim, a gota d'água pra mim. E aí, no metrô, quando a gente tava vindo pra cá, pro interior... a gente veio pra cá no metrô, todo mundo perguntava, falava, nossa, que menino lindo, o que ele tem? Como se meu filho fosse uma criança doente, sabe? Como se ele fosse, nossa, gente. E assim, eu me sentia muito mal mesmo. Então, aqui na minha cidade tem um farmacêutico. Eu não recomendo, gente, o que eu recomendo de verdade é vá no médico, faça exames, pra ver o que o seu filho ou sua filha tem. Então, aqui na minha cidade tem um farmacêutico muito conhecido, um senhor já e tal. E aí, a gente falou assim, vamos levar nele, perguntar se ele já viu alguma coisa do tipo, né? A gente tava desesperado. Então, a gente foi nele, ele falou assim, olha, eu não posso dar diagnóstico, mas pelo que eu já vi, é só uma dermatite. Então, eu vou dar uma pomada que não vai fazer mal, porque o médico já tinha passado essa pomada, a gente não tinha comprado. Então, ele deu essa pomada, a gente passou a pomada, que chama Valerato de betametasona. Não tô receitando pra ninguém, viu, gente? Vão no médico antes. E ele usa essa pomadinha até hoje. Essa pomada, em 3 dias, sumiu tudo. Tudo do rosto dele, tudo do corpinho dele, sumiu. E o que a gente começou a perceber no Pedro? Que o que tava dando alergia nele era perfume. Qualquer coisa que tinha perfume. As roupas dele, quando eu lavava... vizinha aqui, gente. As roupas dele, quando eu lavava, que eu lavava mesmo com sabão líquido de neném, mesmo assim dava alergia. O cheiro dava alergia. Então, O que você tá pondo na boca? Não pode? Então, eu comecei a lavar as roupas dele com sabão de coco, né? Aquele sabão sem cheiro, neutro. E a alergia sumiu. Aí, quando mais pra frente ele tava um pouquinho maior, eu expliquei de novo, foi outro pediatra. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir exames de sangue, tudo. A gente fez, deu normal. Ele falou assim, volta com o sabão em pó normal. Porque se for o sabão em pó normal, a gente vê o componente e um monte de coisa do porquê que tá dando alergia. E nisso ele já não tava mais com aquela alergia forte. Era uma alergia de coçar as costas e tudo, mas não era mais aquela alergia forte. Então voltei com sabão em pó, graças a Deus ele não teve mais problemas com isso. E com o tempo foi sumindo. Então até hoje a gente não entendeu direito se foi realmente por causa do perfume ou do produto que eu usava, ou se foi uma reação mesmo ao leite e com o tempo melhorou. Porque pelo que eu entendi de quem tem alergia à proteína do leite, com o tempo tem pessoas que perdem essa alergia, que passa, sara, não é pro resto da vida, não é uma coisa que dura pro resto da vida. Então, acabou melhorando, pode ter sido isso. Hoje em dia, ele pode tomar leite, tudo normal, ele não tem mais essas alergias. Hoje em dia, o que dá mais coceirinha nele é picadinha de mosquito, essas coisas, ele é bem sensível a isso mesmo. E calor, gente. No calor e quando tá extremamente frio, que queima o rostinho dele, aí a gente reforça com cuidados e pomada e tudo mais.
mas a alimentar ele não tem. Outra coisa que o Pedro tem, isso eu não sei se foi consequência dele já ter nascido com problema respiratório e ter ido para UTI. Hoje em dia o Pedro tem o que o médico ainda não sabe decifrar, porque ele falou que tem que esperar até os 5 anos para descobrir se ele tem asma ou bronquite. O Pedro, ele tem direto, gente. Quando tem mudança de tempo, então piora. É uma alergia. O peito dele chia, ele tem febre, ele tem tosse, ele fica assim, ó. Sabe? Terrível, fica parecendo que tem um gato no peito, assim. Então, isso o médico, a gente passou ele tudo no médico de novo. E o médico não sabe ainda se pode ser uma asma ou uma bronquite. Pediu pra gente esperar um pouco, pelo menos até ele completar os 4, 5 anos, pra fazer todos os exames e saber se ele realmente tem. Ele não passou bombinha, o que eu achei estranho, porque a minha sobrinha também tem o mesmo problema do Pedro e o médico dela passou uma bombinha. Então ela usa acho que 2 ou 3 vezes por dia bombinha. E só que assim, a crise dele, como eu disse, vai e volta. Ela não é constante. É uma crise que vai e volta. Então eu tenho que tomar muito cuidado com poeira, com cheiro principalmente. Quando ele sente cheiro muito forte, ele ataca. Então eu não posso passar muito perfume nele. Sabonete deles, dos dois, eu compro sabonete neutro. Então eu tenho um pouco de cuidado com isso. Então, gente, essa é a minha experiência com alergia. Manu, desde que nasceu, nunca teve nada disso. Não sei se foi por conta dela ter mamado até 1 ano de idade, porque o aleitamento materno ajuda muito nessa questão. Mas ela não tem nada disso, nada. Nem na pele, nem de respiração, nem nada. Foi mais o Pedro mesmo, o Pedro que tem esses probleminhas. Teve, né, o problema de alergia na pele e agora tá tendo problema de alergia. Problema de respiração. Quer passar? Aqui, ó. Quer passar batom, gente. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz mais esse vídeo mesmo para também contar um pouco da minha experiência com isso. Eu quero desejar aqui todas as minhas boas vibrações pra Eide e pra Alice. Então é isso, gente. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, Manu. Dá tchau. Não quer, a gente tá bravo.